Bom, vamos então continuar com a nossa conferência, Uma Educação Liberal para Todos, em honra ao centenário de falecimento de, aqui, Charlotte Mason. E agora a gente vai conversar, né, continuar a nossa conversa com a Bárbara Prado, e ela vai contar para a gente sobre o projeto da Escola Semente, que é uma escola que está sendo gestada aí na região rural, na região do campo, ali no Rio de Janeiro. E nessa escola, adivinha só, quem serão os professores, né? Os próprios pais. Como que isso funciona? Quais são os aspectos, digamos, jurídicos disso aí? Ela que é advogada também vai poder explicar para a gente como funciona isso tudo. E, quem sabe, pode servir de inspiração para quem está em alguma outra cidade e ver nisso, né, uma forma, né, de realmente ajudar, os seus filhos a se desenvolverem nesse método de educação que a gente tem visto aqui, que é tão bonito. Ou talvez você que está aí pelo Rio de Janeiro possa até querer conhecer pessoalmente esse projeto, até fazer parte também. Bom, contigo, Bárbara, fazer essa Obrigada. ótima apresentação. Bem, pessoal, Bárbara Prada, para quem não acompanhou a, a palestra anterior, eu e meu esposo nos mudamos da Zona Sul do Rio de Janeiro para a Zona Rural, a cerca de 90 quilômetros da capital, fica a 1h30 da capital do Rio de Janeiro, 1 hora de Niterói. Nós decidimos mudar para um sítio no início, pensando na educação dela e na aplicação do método no melhor que, na sua plenitude, né? E realmente é muito diferente morar no campo que na cidade. Para aqueles que têm a intenção, que têm o desejo, eu recomendo que persigam esse sonho, porque é muito diferente você poder educar as crianças falando: quando os grilos cantam é hora de dormir, quando os pássaros cantam é hora de acordar. É uma realidade muito, muito bonita. E, e a gente decidiu vir. Nós compramos uma propriedade grande, mas propriedades rurais não costumam ser caras. O costume é que seja um custo de vida bastante mais barato, uma vida muito mais humana do que na cidade. E a gente então começou a. A gente decidiu criar a escola participando de um congresso sobre educação personalizada. A educação personalizada é aquela que leva em consideração a pessoa por indivíduo. Isso inclui temperamento, inclui a observação das faculdades da criança. Aqui no Brasil, elas são trabalhadas pela Monte Alto e pelo Porto Real, que são escolas também que famílias ajudaram a fundar, mas elas têm um perfil urbano. Eu fui nesse congresso com meu esposo e nós entendemos, saído dali, que de fato o plano era incluía mais do que a nossa família, incluía algumas, talvez muitas, né? E a gente decidiu então que o projeto não era mais educar unicamente os nossos filhos, mas formar uma escola e ajudar as famílias a educarem seus filhos. E aí, para o método escolhido foi o método da Charlotte Mason. Fazendo uma pesquisa na internet, a gente pode ver que existem escolas ao longo dos continentes usando o método da Charlotte Mason. Não é uma inovação. Ela fez pensando também na formação de escolas, lembrando que ela dava aula em escolas. Esse já é um mundo que existia. Então, é adaptável para a família que pratica o homeschooling e para a escola que quer colocar. E aí a gente começou a compreender que, em termos de estrutura, os pais vão ter de efetivamente participar da escola, porque o método da Charlotte é um método integral, conta com a família muito. Então, as mães provavelmente interessadas e os pais interessados seriam aqueles que querem estar ativamente na educação dos filhos. Portanto, a gente decidiu abrir oportunidade para que os pais sejam os professores ou então que eles contratem tutores para serem. O que existem professores já formados que não são seus filhos que querem educar, são os outros, mas gostam do método. Existem pais onde os dois precisam trabalhar, eles não vão poder participar do corpo docente. Existem pai ou mãe viúvos, solteiros, então acaba adaptando, recebendo todo mundo. E
qual que é a característica desse corpo docente? A primeira coisa é que ela vai trabalhar, ela tem que ter uma formação. Então, no Brasil, existem segundas formações, a gente chama de R2 formação, existem formações, fica em qual cidade? Cachoeiras de Macacu, na RJ 116, que liga Niterói para Nova Friburgo, a Serra do Rio de Janeiro. Então, antes de falar dos pais, eu comecei a perceber que a escola ela era muito compatível com o modelo de escola do campo, que no Brasil é muito valorizado. Para você pensar, um país enorme desse, com muitas cidades no interior, muita gente querendo acesso à educação, e as escolas do campo, elas são dadas com séries multisseriadas, ou seja, crianças com idades diferentes, em séries diferentes, educadas pelo mesmo professor ao mesmo tempo. Isso é a prática no Brasil e é compatível com o método, onde você faz ciclos de educação e consegue educar as crianças ao mesmo tempo. Isso é uma classe multisseriada. Foi aí que a gente percebeu que, dada a estrutura de uma escola do campo, tão compatível e aceita no Brasil, a gente poderia incorporar esse corpo docente dos pais, que deveriam, né, de toda forma, ajudar e trabalhar na educação dos seus filhos. E isso foi muito bem recebido pelas famílias que ouviram, muitos pais e mães felizes. Não excluo professores e tutores, porque eles vão ser importantes. A escola, ela não poderá ser bilíngue, mas ela terá influência, porque não são todos os pais, não são todas as pessoas que falam inglês. Então, para ser bilíngue, eu preciso ter pelo menos 50% do material em inglês que eu vou oferecer. Mas a gente vai contratar um professor para ficar integralmente na escola de inglês, para as crianças poderem ter fluência ouvindo, participando ali sempre dele. Então, terão professores que vão ajudar e os pais vão se formar para ser professores, inclusive aqueles que já são pedagogos. Existem 2 formações necessárias para participar da escola. Uma formação é a que vai legitimar a pessoa para participar do corpo docente, que é uma formação que a gente chama no Brasil como R2. Essa formação ela é uma segunda faculdade que você faz num período de 1 ano, e ou então vai ter de ser uma primeira formação, né, para pessoa que não tem universidade, não fez ensino técnico. O ensino técnico também, para professor, também capacita a pessoa, né, possibilita que ela faça parte do corpo docente. E, além disso, vai ter a formação contínua, que é o que interessa. Isso que vocês me ouviram falar na palestra anterior, precisa e será digerido por todos os professores. Então, as pessoas interessadas, né, vão receber essa formação contínua, que eu tenho da parte de Aristóteles, né, da parte de a antropologia com método, da parte de formação humana, de virtudes, de pontos que eu trago também, que são muito importantes, da relação do casal, da relação da família, da relação do respeito entre famílias também, existe uma formação contínua, e a formação da linguagem. Então, nós temos uma parceria com o Instituto Borborema, que a gente fez com o Matheus, e teria que ter formação em pedagogia, essa segunda formação em pedagogia ou licenciatura, né? Uma segunda formação em licenciatura. Mas não são os 4 anos na faculdade, porque existe uma lei no Brasil que possibilita que essa segunda licenciatura seja feita em 6 meses e que a pedagogia seja feita em 1 ano. Então, podem ser feitos esses cursos, né? Inclusive, a pessoa pode ser professora enquanto ela está cursando essa segunda licenciatura ou a pedagogia. Então, assim, e aí, mas concomitantemente, ela precisa fazer o curso de formação básica do Instituto Borborema e depois formação intermediária do Instituto Borborema. Esse também é um requisito, porque ele nos corrige o analfabetismo funcional. Não adianta a gente ter boa intenção e passar vícios da linguagem que foram com que a gente aprendeu. Eu tenho esforços contínuos para superar esses vícios e defeitos, e vejo que vai ser o caminho de todos os pais.
realmente a correção. Além disso, a gente tem o suporte de latim, a gente vai ter o suporte com o Instituto Borborema, pelo curso que eles vão dar também da escola que eles estão abrindo lá em Pernambuco, dessa relação que a gente abriu um com o outro, para poder educar, mudar a educação dessas crianças. E o suporte em grego, hoje eu tenho a ajuda do Clístenes, que é o professor da escola clássica, vocês já podem ter visto ele talvez no Brasil Paralelo. Ele é um excelente professor de latim, professor de grego no Brasil, e ele está abrindo também a escola São José, no Rio Grande do Sul, que vai ser uma grande escola, um projeto muito grande, de educar, a primeira oficialmente de educação clássica, no Trivium e Quadrivium. Lembrando que educação clássica, a educação da Charlotte é clássica e a educação clássica de Trivium e Quadrivium também, só para a gente não perder um pouquinho os termos, achar que uma coisa é diferente da outra, eles todos se enquadram em educação clássica. E então nós temos esse primeiro cenário de formação. A formação dos professores já começou, das famílias interessadas, e ela demora 2 anos. Então, se uma família está interessada hoje, ela já pode hoje começar. O que não significa que a escola ela vai abrir provavelmente em 2026, entre 2025 e 2026, porque depende da estrutura física, e a estrutura física ela tem que estar completamente pronta 1 ano antes da escola funcionar. Então, eu tenho um timing aqui que precisa ser trabalhado, né. E como que vai funcionar a parte da estrutura? A gente vai fazer aqui no meu sítio inicialmente, depois nós queremos comprar um outro terreno, mas como eu tenho um grande sítio, a gente vai montar uma estrutura de uma casa colonial clássica, para que as crianças elas consigam ter, vocês podem ver mais ou menos a estrutura da minha casa, vai ser um tanto parecido, para que as crianças elas possam ter aquela referência que algumas de nós ainda tivemos da casa das nossas avós ou bisavós, que você entrava na casa e a casa tinha cheiro, o cheiro de madeira, o cheiro da renda, o barulho do relógio, esse cenário fotográfico que ficou marcado da nossa memória, é uma história que as crianças hoje já não têm mais. Tudo é muito moderno e descartável, então a estrutura vai ser uma casa de estudos com estrutura colonial, e isso significa que não vão ser mesinhas, mas vão ser belos tapetes com poltrona de couro, com biblioteca de livros, e vai ter do lado externo também, ela vai ser muito incentivada, né, lembrando que é uma escola, mas a gente incentiva o campo, então com grandes janelões e a parte vai ter uma parte bem ampla para leitura do lado de fora, para trabalho de carpintaria, para manuseio de argila, trabalho com vasos, todos os trabalhos manuais, espaços amplos de leitura, todos no maior contato possível com a natureza. Então, ela não vai ter uma estrutura tradicional, mas o suficiente para ser aprovada, claro, pela Secretaria de Educação. E isso porque a gente está formando uma criança a estudar e aprender desde que acorda até a hora que vai dormir, não dentro de um aquário. E, além disso, a gente vai trabalhar com parcerias com escotismo, com birdwatching. O birdwatching, ele é aquela observação de pássaros que aqui tem muito ao redor, pescaria. A pescaria, gente, a pescaria é uma coisa maravilhosa, a pescaria esportiva, né, de peixes esportivos. Então a gente vai trabalhar com um maior exercício desse conhecimento de caça, desse conhecimento dos animais por meio do interesse deles. É realmente assim, esse projeto ele hoje ele é para mim um sonho, eu acredito que é o sonho de Deus e eu já compartilho dele, é um sonho também. É um investimento pessoal da nossa família, a gente tem muitos adeptos, mas ainda não formamos o suficiente para fazer uma arrecadação de fundos para via empresarial, via governo, a gente não quer isso agora, porque é dentro da nossa propriedade, mas
enfim, como tudo isso está sendo feito, né, por investimento meu e do meu marido, demora-se um tempo. E, enfim, esse é o projeto, ele vai ser bilíngue, não bilíngue, mas ele vai ter uma influência muito grande do inglês, porque nós vamos trazer muitas coisas, inclusive que são utilizadas, né, que são indicadas no Ambleside, que são indicadas pelas famílias que fazem, pelas outras escolas, pelo Simply Charlotte Mason. No Brasil, vai ser com a exigência do maior grau de educação, de fato, de linguagem, de livros, vai ser bastante exigente nisso. Não em termos de prova, porque as provas vão seguir o padrão da Charlotte Mason, ou seja, vão ser a semana da celebração do conhecimento, onde os pais vão ser convidados para assistir e celebrar o conhecimento dos filhos. E aí você pensa, nossa, mas isso é aceito? É aceito pela Secretaria de Educação. O que eu preciso é registrar. Então, eu tenho algumas responsabilidades, eu que vou ser diretora da escola, de fazer um bom registro. As mães vão ajudar a escolher os livros. Ou seja, como a escola está começando agora, não sou eu que vou conseguir fazer tudo de uma vez nessa seleção de livros. O corpo docente que está sendo formado, ou seja, as mães, vão ajudar em fazer a pesquisa dos livros vivos e montar o plano de aula, que é a estrutura de como efetivamente que eu vou ensinar essa parte de geografia exigida na EBNCC, é, com o método da Charlotte. A gente vai instruir isso para ser feito, mas vai ser construído pelas mães da idade dos filhos. Isso vai enriquecer muito, porque são muitas cabeças pensando ao mesmo tempo, e até a gente estruturar um plano de aula ao longo, digamos, em poucos anos, a gente vai ter uma estrutura de plano de aula muito segura, né? Muito segura para as famílias. E outra coisa, como as séries são multisseriadas, a mãe ou o pai que entrou no corpo docente, ele vai estar responsável pelo primeiro grupo da família, né, que vem trabalhar. Então, a identificação dos irmãos, o convívio entre os irmãos, que é algo que a gente preza tanto, vai continuar existindo ali. Aí vão ter, por isso, inclusive, que a formação dos pais é contínua também na parte de virtude dos pais, porque deve existir uma postura condizente com o requisito de educador da Charlotte. Não pode ser aquela coisa, aquela bagunça. Tem muitos pais que às vezes tratam os filhos, categorizam os filhos, tem maus hábitos no sentido de você é porquinho, você é preguiçoso, você é desleixado, de categorizar a criança e marcar. Então, eles precisam muitas vezes de ajuda para enxergar e para conseguir entender como tirar o filho daquela situação. Porque, no caso, como ele vai ser um aluno, a coordenação pedagógica tem essa função, né? De corrigir o educador para saber tratar com a criança. Por isso a formação contínua. E, além do mais, vão ser convívios, enfim, de famílias que vão se conhecer. A partir daí pode ter troca entre alunos, onde uma mãe eu digo mãe, né? Porque a maior parte docente, mas onde um tutor dá para mais crianças aulas, tem um que é muito bom em carpintaria, tem um outro que é muito bom em matemática, tem pessoas que são formadas em engenharia florestal, vão falar super bem de determinado assunto, junta mais, as coisas vão ser trocadas. A escola é católica, ela não é confessional, ela vai ser católica, onde vai ser ensinado a doutrina católica, a teologia católica, mas ela não é confessional por uma questão de opção nossa no momento. Mas nós contamos com a ajuda, temos o pessoal do Arautos, Arautos do Evangelho, vão nos ajudar com a música, se propuseram ainda não está confirmado, não, mas se propuseram a nos ajudar com a música. As crianças vão ter a introdução ao grego a partir dos 9 anos, 9 anos mais formal. Antes dos 9, a introdução informal, do latim desde os 4, por meio de canções. E
Enfim, e vai ter botânica em latim, é maravilhoso. Tem um botânico que veio aqui, ele fica encantado, porque ele fala, nossa, vocês vão entender por que que essa árvore se chama buganvília. Não é à toa que ela se chama buganvília, o capitão Buganvília trouxe essa planta de não sei de onde, tem toda essa história. Ensinar a história para as crianças. Quando a gente junta forças assim para formar uma estrutura igual a gente está fazendo, a gente fica muito animado, porque é muito conhecimento pontuado que vai se trazendo em prol do benefício comum. E uma questão que perguntam, né, como vai funcionar com crianças que às vezes não têm histórico escolar, porque estavam estudando em casa, se quiserem participar. A escola, toda a escola tem a liberdade de receber uma criança sem currículo e fazer uma avaliação da criança e inseri-la no nível que ela precisa e compor o histórico dela. Então, isso não é um problema. Existe uma permissão. Parem para pensar no país quantas crianças às vezes aprendem a ler dentro de casa até chegar a uma linha de ônibus que possa levá-la a uma escola, ela tem o direito de entrar nessa escola de acordo com o que ela já aprendeu. Por isso a escola do campo ela funciona tão bem, né, com o método da Charlotte. Esse, por enquanto, é o nosso projeto. E eu vou abrir aqui para vocês para perguntas, que eu acho que vai ser mais relevante agora trazerem as perguntas e eu ir respondendo o que puder. Então, você Não estou ouvindo. Ai, Pronto, vou tentar reunir mais ou menos por tema. A Stefânia perguntou assim, né, sobre a questão da formação. Você falou que existe essa possibilidade do R2, né? Acho que é essa a nomenclatura. Mas isso é para quem já tem alguma alguma formação. formação mas vinculado, tipo, a uma licenciatura ou não? Por exemplo, ela tem Não, direito. Ela poderia fazer esse R2 ou ela teria que fazer da pedagogia do... pode fazer o R2. Não, ela pode fazer R2. R2 tem duas opções dentro do R2, que é uma formação mais rápida. É pedagogia ou licenciatura. Então, você pode ir nos dois. A pedagogia demora 1 ano, licenciatura uma média de 6 meses. É que segunda licenciatura só pode tirar quem tem uma primeira licenciatura. Então, tem essa questão. Direito, ela vai fazer necessariamente pedagogia. Para a partir de pedagogia, ela abrir e tirar licenciaturas. Qualquer formação, direito, enfermagem, medicina, qualquer formação na faculdade, você pode fazer esse curso. Tá. Agora eu vou juntar duas perguntas que estão relacionadas. A primeira é da Ana Beatriz, ela disse assim: como vai funcionar a questão do currículo? Algo da BNCC será utilizado? Não sei como funciona a obrigatoriedade disso em escolas. E a Juliana me mandou aqui privadamente, como equilibrar o conteúdo pedido pela BNCC com os livros vivos, clássicos? Então, gente, esse é o maior trabalho e para mim ele é o mais prazeroso, para você ver como cada cérebro funciona de um jeito, né? Sim, a gente vai cruzar toda a BNCC com a estrutura que a Charlotte Mason dá em escolas. Isso não é impossível, é porque quando a gente olha, é um impacto visual muito grande, muita exigência, mas o que eu posso te dizer? Quando, é que eu faço eu acho que Deus me treinou para isso. Quando você trabalha com compra e venda de uma empresa, você vê muita coisa ao mesmo tempo também e fala, isso pode, isso não pode. Então, quando você não tem medo de planilhas, você, por alguma razão, gente que eu acho que trabalha na área de informática também, gente que lida com muita informação aberta, vai conseguir perceber que não é difícil e que a BNCC, no fundo, não é esse bicho todo. Ela é, ela é realmente o mínimo que tem que ter. Existem coisas na BNCC que são difíceis em parte de ideologias, mas que elas podem ser bem trabalhadas, né? Então, por exemplo, a história do nosso país. Poucas pessoas sabem a verdadeira história do nosso país, mas ela tem total espaço dentro da BNCC para ser dada. Ela só não foi pensada dentro do projeto pedagógico dela. Então, a BNCC ela vai ser toda respeitada e a Charlotte Mason vai ser incorporada com livros clássicos, sim. Ah, Bárbara, mas e se não tiver algum tópico de alguma coisa que não tem no livro clássico?
Olha, então, conheço editoras maravilhosas que estão dispostas a fazer os livros que faltam, assim. Tem o pessoal da Dona Zélia, por exemplo, que vocês conhecem, eles têm também editoras. Tem gente animada para poder ajudar esse caminho, né? E outra coisa, os livros clássicos, eles não necessariamente serão histórias, em algum momento você vai ter que usar experiência se tiver faltado o livro clássico. Então, se você tiver que explicar alguma coisa para a qual você não tem um livro clássico em português, a gente vai tentar em inglês. Não tem inglês, a gente ainda tem referência do latim para poder buscar. Não tem latim? Difícil. Todas as espécies estão em latim, o corpo humano inteiro está em latim, está tudo em latim. Para você trazer um livro original, uma grande enciclopédia diferente, você vai trazer isso dentro de alguma experiência concreta, né? Seja na natureza, seja em algum observatório, e aí você consegue trabalhar a ponto de suprir a BNCC e suprir o método da Charlotte. É um desafio, mas é um desafio factível. Só é bastante trabalhoso, mas é possível. Outra pergunta também, se as crianças vão morar lá. A Então, Cristiane perguntou. isso aí é uma pergunta bem interessante. Veja só. De início, não é obrigatório, mas a maior parte dos alunos da escola rural precisam morar em zona rural. Então, as famílias que estiverem interessadas precisarão, ainda que seja em conjunto, alugar uma casa, uma propriedade, um sítio, um conjunto de casas dentro de uma propriedade rural aqui, para poder matricular os filhos. Ah, não vai poder abrir exceção? Pode abrir exceção, porque existem os incentivos às famílias urbanas que querem no futuro se mudar para a zona rural. Mas essa precisa ser a minoria dos alunos. Outra coisa sobre morar ou não, existe um método que a gente pretende no futuro, então não é para abertura, que se chama pedagogia da alternância. A pedagogia da alternância ela não está bem legislada, mas ela é feita no Brasil, já há mais de 100 instituições que fazem, onde os alunos passam alguns dias dentro da casa, dentro da escola, e outros dias na família. Essa estrutura ela poderia funcionar como funciona, de 15 em 15 dias em cada lugar, ou 3 dias na escola, o restante em casa. Ela precisa ser um pouco mais bem trabalhada com a parte da Secretaria de Educação, por isso que eu não posso oferecê-la agora de imediato. E questão de infraestrutura, havendo a quantidade de investimento necessária e a gente vendo qual são a postura dos pais que pretendem vir de longe para a escola, a gente pode fazer um campus, onde de fato venha um membro da família com filhos, passe aqui 15 dias e depois volte, se for do outro estado. Então, neste caso, viria não as crianças sozinhas, mas com um pai, com um tutor. Mas isso é para o futuro adiante. Por enquanto, para estar matriculado aqui, penso que precisa ter um endereço rural e vir para a escola. Bárbara, questão de frequência. Veja só, se o pai compuser o corpo docente, eu tenho trabalho de campo, onde significa que o plano de estudo da criança ele pode ser feito em outras áreas que não dentro da escola. Então, existe uma flexibilidade onde as crianças vão ter alguns momentos dentro da estrutura escolar e outras fora. Mas vai ter um acompanhamento, né, dessa família e desse professor para que o plano esteja sendo bem feito, as crianças não tenham um estudo negligenciado. E, mas existem muitas possibilidades, então, de famílias que já estão um pouco mais distantes poderem participar da escola também. Mas sobre moradia, é isso. Então, tem duas fases diferentes sobre o título moradia. Uma pergunta da Cristiane ainda. Quantos pais irão compor essa estrutura, acho que é a equipe, né, pedagógica? Quantas, eu imagino que pelo menos a mesma quantidade de famílias diferentes que vão entrar. Então, porque se o pai não compuser, ele tem um tutor para trazer ou para contratar. Cada família que vem ingressando, não existe professor para todos. Então, cada família que vem ingressando vem com um pai se formando, com uma irmã mais velha, com uma madrinha, com uma amiga, com uma professora contratada. Alguém vai representar aquela turma. Por isso que me perguntam quantas turmas vão ter.
quantas famílias vierem, porque cada uma vai trazer o professor, que vai fazer parte da própria família ou será alguém contratado. E essa pessoa vai ser formada aqui. E vai ter algum momento, agora é pergunta minha mesmo, em Por que, favor. no caso, essas turmas, elas se misturam? Do tipo, por exemplo, sei lá, eu tenho um filho de 8 anos, uma de 5 anos, uma bebezinha de 2 anos. Para mim, seria interessante que em alguns momentos esse meu de 8 anos estivesse junto com outros, mais ou menos da idade dele ou mais velhos, para fazer algumas coisas que a minha de 5 não vai fazer. Então, isso acontece, essa mistura, digamos assim, ou cada pai ou tutor fica só com os seus filhos exatamente? Existe uma responsabilidade do plano de aula que, de início, vai recair sobre o tutor, o educador da família. Todavia, na elaboração dos planos de aula, o interessante é que a gente consiga fazer essas crianças conviverem, né? As famílias diferentes e as crianças. Mas isso vai ser elaborado no plano de aula, que vai ser feito em comum por esses pais e educadores. Por que que eu falo da responsabilidade? Porque para que não haja negligência, para que não haja, por exemplo, tem aquela mãe professora que é ótima, que gosta muito de receber as outras crianças também. Ah, então deixa que ela vai acabar lhe dando para o meu, né, para o meu aluno, para mim, aquilo que precisa. Esse tipo de comportamento, que pode vir não pela má vontade, mas às vezes até pela insegurança, eh, ele não vai ser feito a partir do momento que existe uma responsabilidade do plano de aula. Essa responsabilidade é de um educador. E na elaboração do plano, a gente fazer momentos de convívios, né, com crianças diferentes, eh, hum, conhecendo a si mesmo, podendo brincar. Eu acho muito momentos livres também. Tem muita parte da natureza que é bacana fazer, eles vão acabar encontrando a própria turminha e fazendo amizade. Mas vão existir critérios, premissas em comum que são a de todos estarem sendo educados no que a Charlotte fala. Deixa eu ler aqui. A Gi disse, é um desabafo, sem generalizações. Claro, é triste o fetiche pelo diploma, não pelo conhecimento. Em todos os chats e rodas de professores, alfabetizadores, principalmente, que participo como mãe, é nítida a falta de conhecimento ou cuidado com a nossa língua. Há erros crassos que não podiam existir em nosso meio, sob pena, inclusive, de enfraquecer o nosso movimento de pais educadores. Verdade. Se os professores não dominam o básico, o que esperar das escolas? Sou aluna há alguns anos do professor Clístenes e ele fala muito nisso, em como temos que nos preocupar com a nossa educação continuada. Temos que colocar a nossa educação e a dos nossos filhos como prioridade máxima em nossas vidas. É bem isso que a Bárbara estava falando Eu já. concordo totalmente. Eu conheço o Clístenes e veja, o Clístenes começou a vida dele como cantor lírico, né? Hoje ele é um excelente professor. A educação, a gente foi feito para ser educado. Não para trabalhar, é que criaram um rótulo, falaram assim: olha, vai para a escola, passa na escola, ganha o diploma, faz a faculdade, ganha o diploma. Essa é a busca da felicidade. Entra no mercado de trabalho, faz dinheiro, junta um pouquinho. Aí você pode casar, ter um filho, quem sabe dois. Aí você tá lá, gente, cadê a felicidade? Que era esse o roteiro? Ah, não, não tá aqui. Não, então na aposentadoria, para você descansar desse trabalho. Aí você chega na aposentadoria, a felicidade passou e você não viu. Não sabe onde ela tá. A gente nasceu para se educar, para ser educado e para educar nossos filhos. É uma educação contínua. A Rebeca está perguntando que instituição recomendam para fazer o R2. A Stefane também perguntou onde que encontra esse curso de 1 ano em pedagogia. Eu vou passar para vocês. Eu tenho algumas que eu faço, que eu conheço, mas elas são realmente para pegar o diploma. Eu tenho uma indicação de um diretor de escola que ele passou para o meu marido, que é colega da família, e ele é um pedagogo muito respeitável. Ele também falou, é só pegar, é realmente pegar diploma. E eu vou tentar pegar essa indicação que ele passou, porque como eu estou em formação, eu não posso dizer até o fim, né? Mas eu, eu tenho boas referências de alguns desses que eu posso passar para vocês daqui a pouco. Eu não me lembro agora, mas eu posso passar. Manda lá no grupo depois. Uhum. Uma que eu já ouvi falar também, uma indicação, não conheço pessoalmente as aulas, mas disseram que para quem tem essa necessidade do diploma, assim,
o Claretiano, que já ouviu falar. Eu acho que é esse mesmo É que AD, me foi parece. passado. É. Eu acho que é esse mesmo, Bárbara. Acho que é isso também. Bom, Mariana perguntou sobre a formação dos pais educadores. Como serão os estudos sobre o método Charles Mason para eles aplicarem as lições tanto na escola ou em casa? Então, o que a gente tem feito foi um calendário, agora a data de cada livro, e nesse calendário a gente vai fazendo encontro normalmente de 2 semanas, vai vendo cada parte. Lembrando que cada parte seria cada módulo do livro, né. Então a gente vai lendo, encontra e eu faço uma aula, costuma ter uma média de 2 a 3 horas sobre aquela parte. Aí as meninas a gente vem, marca depois uma aula de dúvidas, e assim nós vamos seguindo, normalmente com intervalo de 2 semanas para leituras. Eh, eu tenho essas aulas gravadas e o que eu estou pensando em fazer agora, eu acho que por uma questão de necessidade, vai ser editar um e-book ou um livro para ficar com um acesso melhor, porque realmente são muitos conceitos que às vezes a gente quer revisitar, né, quando a gente fala das faculdades, quando a gente fala: "Nossa, defeito dominante, no meio do temperamento, como que eu vejo isso?". Porque não é só o aprofundamento da parte filosófica, vocês vão fazer pelos estudos. Conosco aqui, vocês vão aprender a olhar, né, a enxergar. Então vai ser da parte da Charlotte está sendo assim, a cada 2 semanas, um encontro sobre um módulo que a gente separou para estudar. Olha, Ana Beatriz perguntou assim: vocês vão receber visitas? Estou me formando em pedagogia, vou trabalhar como professora particular, tutoria, after school para educação clássica. Adoraria fazer uma visita futuramente para conhecer mais de perto. Bem legal, pode falar comigo. A gente não está recebendo visitas agora, eu recebi visitas nesse último ano, e agora eu estou, na verdade, mais focada em estruturar o projeto, e como deu muita gente, foi um momento um pouco, assim, até um pouco sacrificante da minha família para poder receber e ajudar a tanta gente que procurou. Foi mais de eu já te recebi aqui mais de uma centena de famílias, então a gente decidiu fazer um primeiro encontro, o primeiro encontro vai ser online, onde eu vou mostrar o projeto, né, eu vou ter uma estrutura de projeto, vou mostrar o projeto. A partir daí, se a pessoa estiver realmente interessada, a gente vai ter datas de encontro. Mas quem já participa do grupo de pessoas interessadas no projeto que está estudando, aí a gente marca churrasco para convívio, já é um pouco mais, onde uma família possa incentivar a outra nesse movimento de sacrifício, né, pela educação de si e dos filhos. Ainda sobre aquele tópico de como obter assim, a autorização do governo, né, para ser professora, Cristiane perguntou assim, né, para administradora de empresas, qual o tipo de formação necessária? Vai na linha da pergunta da Natália. Sou arquiteta, se eu fizer, por exemplo, licenciatura em matemática, eu consigo fazer em 6 meses? Se for pedagogia, seria 1 ano, é isso? É isso mesmo. Vocês, na verdade, vão ter que ligar numa instituição, a referência que a Bárbara falou era a mesma que me foi passada, é Claretiano. Essa, a gente pode saber que funciona bem, que é uma universidade que vai dar um diploma correto. Então vocês podem ligar e perguntar, e falar: "Olha, minha formação é administração, minha formação é arquitetura, eu preciso fazer pedagogia, quero ser professora, preciso fazer pedagogia ou já posso tirar a licenciatura?". E eles vão saber informar. Então, mas fica, se você já é formada, vai ser um dos 2, ou vai demorar 6 meses ou vai demorar 1 ano. E, normalmente, a exigência é bem suave, tá, pessoal? Você fala: "Nossa, eu vou ter que fazer isso e me dedicar a ler estudos e cuidar dos meus filhos". A dedicação para essa parte da formação do certificado, ela costuma ser suave, ela foi feita de fato para que as pessoas tirem o certificado e possam trabalhar. Por último, a última pergunta, Cristiane, vocês têm alguma proposta para replicar seu modelo em outro estado? Esse é o meu tesouro, é o que eu quero fazer. Porque eu já falei com algumas famílias de alguns lugares, às vezes até famílias que estão fazendo homeschooling, e, poxa, e não queriam por diversas razões, alguma por insegurança jurídica, outras, falando por uma questão de querer ter mais convívio com os pais, o que eu acho muito legal, porque eu descobri no meio dessas famílias que estão interessadas na escola, quantos talentos existem ali nesses pais que podem somar.
Eu sou super a favor. Para esse modelo, eu acho que ele poderia ser, sim, replicado. Eu só preciso terminar a estrutura dele, porque, vejam, quando você tem um tesouro, juridicamente ele tem que estar muito bem acertadinho. Então, estou terminando toda a parte da estrutura dele, inclusive a jurídica, para que realmente os pais possam virar no corpo docente e isso seja uma escola do campo. Tem que estar bem amarradinho, porque não é para ter nenhuma confusão juridicamente, né? Então, escola, todos têm direito de, se tiverem a formação, trabalhar, mas tudo vai estar bem informado. Assim que eu tivesse bem informado, provavelmente vai ser mais próximo da abertura da escola, aí sim a gente vai estar disposto a falar com outros lugares para poder replicar a, essa estrutura, né, da escola. Olha, uma pessoa perguntou, a Jéssica, como fazer parte de um grupo para receber a proposta? Como fazer parte de um grupo para receber a Acho que, não proposta sei se, acho que ela quis dizer sobre o projeto, que você vai apresentar o do projeto ainda projeto, para né. o grupo. Será que, acho que ela quer, Ah, tá bom. não sei. Eu acho que vocês podem falar ou comigo no pessoalmente ou escrever no grupo, né, que aí eu vou anotando, vou pegando os contatos, e eu faço um outro grupo, vou fazer um grupo para a gente poder continuar, né, nos falando do projeto. Ah, legal. Bom, hoje, depois da última palestra, que vai ser às 6h30, eu vou abrir o grupo para o pessoal falar. Então, se vocês quiserem trocar contato, tirar dúvida, ali é um bom caminho para isso. Uma coisa que não perguntaram, mas é um ponto que eu estou vendo e eu gostaria de falar com o pessoal do Ambleside até a respeito disso, é eu vou ver quanto encaixaria no Brasil ou não a gente ter uma relação direta com uma escola. Eu estou pensando americana, existem no Texas escolas do Charlotte Mason, onde o nosso diploma aqui vale afora. Isso pode ser muito útil para as crianças. E então eu estou interessada em ver. Aí nisso a escola já caminharia para o espaço bilíngue, então eu já tenho um esforço, né? Estou vendo das famílias para poder trabalhar 50% do material da criança em inglês. E é uma possibilidade que me anima os olhos em relação às possibilidades das crianças no futuro. Mas eu preciso conversar bem ainda com essas instituições. Eu acho que o pessoal do Ambleside vai com certeza poder me ajudar. Ah, muito bom. Gente, é isso. Várias perguntas, pessoal bem animado, interessado. Agora, na sequência, a gente vai ter um intervalo breve. E às 6h30 a gente retorna com uma palestra. Até a Bárbara mencionou a Karen Glass. Mencionou o Ambleside. A Karen Glass é uma das fundadoras do Ambleside Online. E ela participou de uma conferência que a gente teve aqui na academia no ano passado, chamada Educar para a Liberdade. Sobre o tema Educação como Ciência das Relações, né, que é um dos princípios da filosofia educacional da Charlotte Mason. E essa é a nossa surpresa, digamos assim, de encerramento do evento. A gente vai ter, então, esse replay, para quem vocês tenham a oportunidade de assistir, às 18h30. Logo depois dessa palestra, eu vou abrir o grupo para que vocês possam trocar contatos, enfim, falar uns com os outros. Então, isso também vai facilitar bastante essa interação para quem quiser saber mais. Ó, a Gisele disse que a formação é muito boa. Muito bom. Gente, é isso. Bárbara, muito obrigada por esse tempo. Eu sei que não é fácil, num sábado, ceder, assim, praticamente 2 horas aí pra gente. Tenho certeza que foi muito inspirador para muita gente, um bom ponto de partida agora para fazerem lição de casa, procurarem estudar mais e, enfim, se conectarem também uns com os outros aí para trocar figurinhas. Muito obrigada pela tua presença, pela dedicação e empenho de estar aqui. Obrigada também para o seu marido, porque eu sei que para você estar aqui é porque ele está Tá ajudando aí cuidando com das as crianças. crianças. Agradece às crianças também por eles terem emprestado a mamãe um pouquinho aqui para a gente. E É. parabéns pelo projeto, como disse a Gi Medeiros aqui. É uma grande alegria que estejam surgindo tantas iniciativas assim, né, no Brasil. Você vê que está florescendo, né? É um negócio muito impressionante, né? Mas daqui a 20 anos a gente vai olhar para esse momento e falar, nossa, não tinha nada, olha aqui em volta, né? Então vai, Olha vai que ser muito tem. legal. A
Tá nas nossas mãos, na verdade, nas mãos dos nossos pequenos, a mudança do mundo. Eu acredito nisso. Mas aí a gente tem que agir, esse sacrifício que você, Bárbara, eu vou falar pessoalmente que sabe bem, que eu sei que é mãe das crianças e se dedica para poder ajudar a formar também os filhos de outras famílias. Eu imagino quão sacrificante é para você e para o seu marido, para as crianças também, né, a doação do seu tempo. E eu te agradeço em nome de todos que por esse teu sacrifício. E espero trocar muitas figurinhas com você, viu? A respeito da Vamos sim. educação É um álbum da inteiro. escola. Muito bom. Gente, nos vemos então às 6h30. Muito obrigada, Bárbara, pelas palavras. Obrigada a vocês que estão aí acompanhando. Daqui a pouco a gente se encontra, então, para esse nosso fechamento. Vai valer muito a pena, vocês vão gostar bastante. Até daqui a pouco.